Alô, galera, começando mais um podcast de letra. Não vou dizer o número, Carlos Borio, porque semana passada eu errei, então ficarei na minha em relação ao número do programa. Ricardo Brejinski e Luciano Ballarotti também aqui para a gente falar sobre os 100 anos do Atlético, que serão completados na terça-feira, dia 26 de março deste 2024. 100 anos de história, 100 anos de craques, 100 anos de grandes personagens. E aí, assim, eu acho que a gente aí, Bora, até vou usar você como mais experiente da gente, eu acho que o trabalho, quase tá voando tudo aqui, porque agora esfriou em Curitiba, veja só que maravilha. Aí, só agora, só aí que tá calor agora, Bora. Mas, Bora, eu acho que a gente como imprensa local, tá fazendo uma cobertura muito bacana desse centenário do Atlético. Está sendo feito muita memória, muita nostalgia desse período e materiais bem interessantes. E isso que é o legal, né? Não é todo mundo fazer o mesmo caderninho, né? Cada um olhou para um lado e acho que a gente está lidando bem com essa cobertura do centenário do Atlético, né, Bora? Isso é bacana mesmo, cara, que a gente vai vendo que pode acontecer, surgirem coisas tão diferentes. Pô, em 100 anos você tem que ter mais vieses, né, para você ir atrás, né? Não é você ficar naquele mesma coisa, todo mundo produzindo igualzinho, mesmo caminho. Pô, tá bem bacana mesmo. Patrícia. Bem lembrado essa tua colocação aí, tá bem bacana mesmo a Não. cobertura. E só pelo Bora ter falado vieses no programa já, né, já muda absolutamente o perfil desta exibição. E, gente, pensando nisso, eu fiquei olhando. Não podemos fazer perfil porque, né, já teve gente que fez perfil. Não podemos contar a história porque, querendo ou não, todo mundo já contou a história. Não podemos falar sobre a Revolução porque nós já falamos da Revolução recentemente. Né? Sobre o Petralha, nós fizemos já 3 programas sobre o Petralha, né? 2 sobre ele diretamente e um sobre o podcast que conta a história dele. Então, pensei, repensei. Tinha um cara que fazia assim no programa de humor, né? Pensei, repensei, não sei o quê, e concluí. Uma coisa assim, né? Era um personagem lá do Balança, mas não caia, uma coisa assim. Mas cheguei a uma ideia que eu acho que vai dar uma animadinha aqui no nosso debate, Luciano Ballarotti e Ricardo Brejinski. Como eu sempre brinco, nós, como sempre, entrando atrasados nas ondas, né, vamos fazer mais uma tier list, coisa que era moda em 2019. Mas, vamos lá. E aí eu pensei o seguinte, eu dividi esse processo em 5 categorias. Porque, óbvio, a gente vai falar dos maiores jogadores da história do Atlético. Óbvio que você que está aí do outro lado vai achar que alguém não está. Vai faltar, não adianta. Numa lista de 30 vai ter gente que vai achar 15 diferentes. Mas, assim, é uma escolha muito conectada a fatos históricos e personagens, alguns que inclusive geraram polêmica nessas discussões do centenário do Atlético, dizendo, mas por que esse cara está entre os melhores da história? São 30 que são bem representativos da história do Atlético. E aí eu separei, deixa eu ver se eu já consigo dividir a tela para vocês aqui. Deixa eu ver, abrir aqui. Eu tenho que arrumar um negócio. Mas, Ricardo, você que já participou de escolhas de listas aqui, você sabe, né? Lista sempre tem erro, né? Sempre vai estar errada, né? Errado não tá, mas vão sempre haver margens para reclamarem, tanto dos que faltaram, quanto do que você disse, por que que esse cara tá na lista. Mas, Aham. assim, opinião todo mundo gosta de criticar e não gosta de dar. Aí tem essa questão. Se Pô, alguém, gostei se dessa alguém, frase. Hein? se alguém está contrariado, pode falar, mas cite nomes e por que que esses nomes tinham que estar e por que que os outros nomes não poderiam estar. Ô, Bala, fala alguma frase também erudita hoje, porque o pessoal está animado. Então eu vou falar que só sei que nada sei em relação a isso daí. Então tá bom. Gente, então vamos lá. São Isso é 30 daquele porque. craque do Corinthians, né? Do É, Sócrates, né? exatamente. Né? Ai, ai, ai. Ontem de noite, quando eu falei, o Ricardo perguntou assim: não vai ficar muito longo esse programa com um monte de nome? Eu falei: não, são 30. Né? Não vão ser 100. Né? Não vão ser, mas se fosse o 100, a gente ia ficar até a semana que vem aqui fazendo. Mas são 30
Alguns já vão aparecer na tela para vocês aqui. Para quem está nos ouvindo nas plataformas de áudio, a gente vai explicando tudo. São cinco categorias. Sinônimo de Atlético, né? Quer dizer, aquele que ele está ligado de forma umbilical à história do Atlético. Lenda, que é um cara também importante a rodo. Fundamental, que, digamos assim, é aquele cara que foi decisivo, é um cara que faz parte de um momento histórico relevante do Atlético. Ídolo. Tem muitos ídolos. Às vezes, nem os ídolos são craques, né? São, às vezes, jogadores de raça, de entrega. E o craque, porque o cara talvez não tenha sido tão importante no todo da história do Atlético, mas o cara jogava demais e ele merece ser citado nesse momento. Aí, assim, gente, vocês querem que eu abra aqui por uma questão aleatória? Alguém abra com os polêmicos ou abra com os fáceis? Pode ir pela ordem que tá aí mesmo. Mais Aqui fácil. é a ordem alfabética. Pode E um ser. detalhe, hein? Um detalhe. Nós temos 30 jogadores e cinco categorias. Portanto, lembrem-se que vão 6 em cada. Só pode 6 em cada? Só pode ser. Mas aí Tá achando que ia ter só um monte de lenda? Não! Eu vou Aí que é a reclamar. graça do negócio. Eu vou reclamar com o dono do canal, porque nas outras tier lists não tinha esse limite, não. A regra mudou no meio do caminho. O engenheiro da NASA foi contratado agora para resolver isso aí. Tá parecendo Copa União isso daqui, hein? Tá mudando o regulamento com a bola rolando, hein? Gente, vamos começar então com Adriano Gabiru. Adriano, que veio do CSA para o Atlético, ainda garoto. O Atlético fez tudo para ele, inclusive ele fez ele estudar, fez, tratamento dentário, fez tudo para ele e ele depois rompeu fronteiras, foi para o Olympique, brilhou no Cruzeiro e, claro, brilhou no Internacional, mas no Atlético também arrebentou, foi campeão da seletiva e campeão brasileiro. Quem se habilita a posicionar ele primeiro? Cara, eu acho fundamental ele. Acho uma boa definição para ele, hein? Fundamental, porque, cara, ele faz parte de uma transformação, né? Sim. Isso. Ricardo? Ele fazia parte daquele Atlético que deu uma virada de status, né? De um time que só cumpria tabela no Brasileirão para, de repente, ganhar um título nacional que era seletiva, disputar a Libertadores pela primeira vez e depois ser campeão brasileiro. Então, ele fez parte desse processo. Acho que muitos jogadores daquele time de 99, 2000 são fundamentais para o Atlético ser o que é hoje. Bala? Eu acho que é essa linha mesmo, assim, acho que já está bem explicado, assim, é fundamental mesmo. Tá aí, então, primeira casinha ocupada, a casinha dos jogadores fundamentais do Atlético. Deixa eu ver se eu abaixar um pouquinho. Aqui, ficou melhor, daí não fica aparecendo aquela propaganda do tigrinho, assim, aparecendo aqui no vídeo. Próximo é o jogador que mais atuou com a camisa do Atlético, mais de 350 partidas, Alan Bahia. E eu começaria colocando ele no patamar do ídolo. Porque ele, craque, convenhamos, também não foi. Mas ele foi ídolo. Mas eu tô na dúvida se ele é ídolo ou se ele é sinônimo do Atlético, porque ele só jogou praticamente no Atlético. Isso é verdade. Ele chegou aí pro Japão uma vez, é isso? Ele chegou a jogar em outros times, mas assim, sem nenhuma identificação como ele tem com o Atlético, né? Porque ele foi e voltou, foi ele que ficou famoso pela paradinha, que aí tiveram que mudar a regra porque ele derrubava o goleiro. Então, assim, eu estou bem dividido de sinônimo de Atlético e ídolo, porque pode entrar nas duas casas. E aí, Bala? Eu vou no ídolo porque acho que sinônimo de Atlético é aquele cara que, tipo, você fala do cara, você, né? Tipo, meu Deus, esse cara é o Atlético, né? Então, Cara, mas será que vão ter 6 nessa lista? Aí que tá. Não, aí que tá. Essa que é a coisa. Daí, assim, vai abrir espaço aí, de repente vai tirar um Caju ali da lista para botar o Alan Bahia, daí é isso que eu penso, assim, tá, né? Então, acho que o Alan Bahia fica no ídolo. Não é fácil, hein, meus queridos? Não é fácil. Não. Bora. Cara, eu também, eu pensaria nele também como sinônimo de Atlético, cara, porque aquilo que o Ricardo falou, cara, ele só jogou no Atlético. Você só lembra, você fala Alan Bahia, você só imagina ele com a camisa do Atlético.
Você não consegue ver ele com outra camisa. É porque assim, eu vou ver se eu consigo convencer o Bala. Sinônimo do Atlético, eu não sei se nós vamos ter 6 nomes. Ídolo, podem ter bem Olha que mais. tem. Olha Acho que que tem, tem. cara. Mas acho Mas que vai ter tá. muito mais ídolo, entendeu? Então eu tô indo por essa linha. O meu voto, uma regra nova também, meu voto sempre vai ser minoritário na disputa, então se der empate, quem tiver ou o voto contra o meu ganha. Então, Alain Bahia entra como sinônimo. Bem, agora eu só quero ver. Lá para frente a gente vai ver, Ricardo. Vai ficar. Aqui eu acho que não precisamos nem fazer votação, né? Alex Mineiro é sinônimo de Atlético, né? Eu boto como lenda. Olha, e aí, Bala? Eu acho que sim, porque ele teve passagem por outros clubes também. Então acho que ele não Palmeiras. não tem essa identificação tão. Assim, não é porque eu não tenho essa identificação com o Atlético, mas acho que não é sinônimo de Atlético. Você pensa nele em outros lugares também. Então, por causa disso, eu colocaria como lenda, porque é um cara que, por tudo que ele fez, assim, tal, Surpresa, é hein? Sim. aquilo lá que daqui a um E aí, tempo aí Bora? o avô conta Cara, pro netinho que eu, tinha uma eu tava, camisa eu de. tava, eu tava inclinado a botar como ídolo, mas pela, por aqueles gols que ele fez no Brasileirão de 2001, cara, pode ser lenda mesmo, né? Não, Alex, assim, é a tal história. Você não pode contar a história do Atlético sem contar que o Alex Mineiro Sem fez falar 8 gols, né, em 4 naqueles jogos. 4 jogos, né? Que É, negócio impressionante. E assim, o jogo do Fluminense, né? A gente lembra muito dos outros jogos, né? Dos dois do São Caetano e do São Paulo, mas o jogo do Fluminense, eu não me lembro se o Bório estava cobrindo o jogo, eu sei que eu estava. Mas foi o jogo mais difícil da série toda, foi aquele do foi, Fluminense. foi mesmo. Porque assim, o Fluminense tinha um time muito forte naquela época, né? E foi um jogo de, sabe, vai e volta, muito. Assim, foi meio louco o jogo. Foi bem louco o jogo. E o Alex desmirilhou naquele jogo. Acho que foi 3-2 para o Atlético aquele jogo, né? três a Isso. dois isso mesmo. Os 3 gols dele e os 2 gols do Fluminense e do Magno Alves. Magnata, né? Fazia gol. Foi o artilheiro, um dos artilheiros de 2001, né? Em 2001, acho que. Ou Não, foi o ele foi Romário? artilheiro. Foi o Romário. O Magno Alves acho que foi artilheiro da João Avelange. É. O Alex, ele chegou, se não me engano, com 12 gols no final da primeira fase do campeonato, e o Kleber já tinha 20, 21, uma coisa Os, assim. os dois terminaram com o mesmo número de gols. Só que o Kleber acho que só fez 1 gol no mata-mata e o Alex Miller fez 8. Só isso o Alex Mineiro fez. Agora vamos. Agora, olha, isso aqui não vai dar certo, gente. Vou te falar um negócio. Alfredo Gotardi, o filho, Alfredo Gotardi Júnior. Para mim, lenda do Atlético. Eu acho que vai de lenda mesmo. E Porque é o filho. aí. É o filho, é o filho. É o E filho. aí, Bora? Cara, sei lá, eu tô inclinado a ser ídolo do Atlético. Tô achando que nós vamos fechar a lenda muito rápido aí. Eu tô vendo que lá no final a gente vai começar a mudar de categoria É aqui, né? claro, aí esse vai ser o É, jogo. Esse vai ser Eu o acho que jogo quer daqui a ser pouco. rápido, eu acho que quer ser rápido só 30, vai ser mais demorado por causa disso. vai, Bório vai na lenda também? pode ser lenda. Pode ser. Eu vou com a maioria nisso. Alfredo Gotardi. Olha, o Alfredo tem uma história muito bacana, que ele começou a jogar, por incrível que pareça, no Curitiba. Só que ele começou a não ter tantas oportunidades. O Curitiba tinha tido um time campeão ali na época que ele começou, início dos anos 60. E aí o Caju pegou ele pelo braço e falou: Não, filho, você vai jogar no Atlético. Aí foi para o Atlético e fez história no Atlético, campeão em 70. E, além de tudo, um dos homens mais elegantes da história do futebol, do estado, em campo e fora dele. O Alfredo, que está aí firme e forte. E aí, gente, Assis. Eu separei, tá? Muita gente em todos, eu acho que praticamente todos os lugares contaram Tem a dupla, né? Assis com o Washington. Eu quero o Assis. Eu acho. Muito bom esse silêncio, muito bom.
Então caiu o sinal aqui. Tchau, gente. Gente, então eu Eu vou acho- colocar, eu com eu dor acho no coração, eu coloco como ídolo. eu fico entre ídolo e fundamental, porque acho que é a primeira vez ali, o Assis, o Washington, o Roberto, o goleiro, é a primeira vez que o Atlético toma espaço nacional, né? Aquela semifinal de 83, né? Desafia o Flamengo de mano a mano ali, né? Quase vai para a final, então acho que seria fundamental nesse aspecto, assim, né? De elevar o Atlético para um patamar que ele não tinha atingido ainda, né? Com tanta solidez, pelo menos, né? Então eu Eu fico voto entre os no. dois, mas é difícil, acho Mas que eu por tudo vou. que o Bala falou, ele tá mais pro fundamental do que pro ídolo. Ah, Bório. também concordo com o Bala, é fundamental. E aí, Ricardo? Fundamental. Vou no fundamental também. Então, tá aqui. Olha, eu tenho duas lendas, tem 25 cara para entrar ainda. Meu Deus do céu. Bellini. Craque. É, Craque, eu, craque. eu tava, eu tava pensando no fundamental, mas eu vou guardar o fundamental para o outro, pelo fato dele ter chegado no momento de transformação também do Atlético, né? Na verdade, a vinda do Bellini transformou o futebol paranaense, né? Mas o outro personagem talvez tenha sido fundamental, e quase lenda com a camisa do Atlético. O Bellini vem em 68 para o Atlético, encerrou a carreira no Atlético em 69. Pô, o cara ganhou a primeira Copa do Mundo, levantou a primeira taça. Ele que inventou o O gesto de gesto. levantar a taça, o Júlio Zimmer. O cara é muito monstro, Bala, é muito monstro. É engraçado essa história, inclusive, né? Não é o caso, mas a gente tá falando de outra coisa, mas é muito legal que os fotógrafos que pediram, né, para ele mostrar a taça, porque eles não conseguiam tirar foto, porque tinha muito fotógrafo. E daí ele levantou, só que levantou com as duas mãos, foi aquela coisa mais bonitinha, assim, tal, né? Então, daí isso entrou para a história, assim, tá? E acho que aquele é craque, porque é isso, né? Veio no final da carreira, já era craque, mas acho que fundamental ele até poderia ser, mas acho que tem mais gente para entrar, né? Então deixa no craque. Até porque tá vazio, né? Até então. Aqui está Cireno Brandalize, né? O Bório, ontem a gente fazendo o. Ontem a gente gravando o Futebol Raiz, o Bório. Anteontem, perdão. O Bório falou: olha, como o Atlético tem história das duplas, né? Kleber e Alex, Washington e Assis, o O próprio Zé, Robson e Paulo Denis Henrique. Osés Osés Paulo Rink e Cireno e Jackson. O Cireno eu colocaria no craque também. Ele é um dos maiores artilheiros da história do Atlético, do Furacão de 49, Cireno Brandalize. Eu colocaria como ídolo, mas assim, é que a geração mais nova não tem Não essa conhece, ideia, né? né? Não conhece, né? Pô, os caras deram o apelido pro time, o apelido de Furacão do Atlético em função dele e do Jax, da geração deles, né, cara? Ah, mas é bem votado em ídolo, viu, Bório? Bem votado. E aí, Bala? Eu acho que eu vou no ídolo também. Acho que ele até poderia ser esse nome de Atlético, mas como são só seis, não cabe nada. Então, Pois é, eu tava até porque olhando assim, ali por os causa que disso, estão ele fica um sobrando. pouco na sombra do Jackson, né? Na história, assim, tal, né? Sim. Não que ele não tenha sido tão importante quanto o Jackson, mas eu acho que daí entra no ídolo mesmo. Diga, Ricardo. Não, eu tava olhando os nomes que faltam para ver quantos que eu colocaria como sinônimo do Atlético. O Cireno eu colocaria como sinônimo do Atlético, mas eu acho que ídolo tá bem colocado aí também. Então tá aí, ídolo, o nosso querido Cireno. Tá, agora sim não vamos precisar mexer, né? Posso subir o Caju lá para cima, né? Pode. Nossa. Ah, sim. Mas, Bório, você, resuma rapidinho por que Caju é sinônimo de Atlético. Pô, cara, um jogador que, pô, acho que é a primeira convocação de um jogador do Atlético para a seleção brasileira. Sim. É o cara que dá nome ao CT, porra, conhecido como a majestade do arco. Não, cara, não tem, né? Não tem. O cara que dá o nome ao CT
não tem, é sinônimo de Atlético, não tem outro requisito, outro sinônimo para ele, né? Para muitos, né, Ricardo, o maior jogador da história, o maior da história do Atlético é o Caju. Sim, e assim, talvez não seja nem o maior por conquistas, né? Talvez não, com certeza não é o Claro. maior por conquistas, mas pelo que ele representa para o Atlético. Acho que o Bora falou, ter sido convocado para a seleção, ter sido titular de uma seleção brasileira nos anos 40, em que o foco era Paulista e Carioca, e tinha toda aquela rivalidade, aquela disputa para ver quem ia. Um cara do Atlético, sendo que o Atlético não era nem perto do que ele é hoje, putz, isso aí só mostra a importância do cara. Naquele Atlético pequenininho ele já fez o que fez, imagina hoje o que seria um Caju no Atlético. Seria o goleiro. A gente tá falando do Bento hoje, o Caju, putz, não tem nem como mensurar o que ele seria no futebol moderno. E aí, Bala? Eu acho que assim, ele dá o nome do CT, mas ele podia dar o nome do estádio, né? Porque pelo tamanho dele. Então, acho que só por isso já não precisaria de Não tudo fala em que nome de estádio, não fala em nome de estádio, tá, Bala? Pula. Passado o Caju, assim, tem um cara aqui que ficou no. Não sei por que tá errado pela ordem, mas tudo bem. Fernandinho. Tá aí uma questão. Eu abro Fernandinho, dizendo que é fundamental. eu coloco ele como craque. Eu também coloco como craque. Então, Ele está sendo fundamental agora. Assim, ele não ganhou nenhum título de expressão no Atlético. Quando ele jogou aqui, ele era muito novo, assim, e a carreira dele ele brilhou mesmo lá fora. Ele ganhou o nome do que ele é hoje porque lá fora e voltou para cá como o status de um dos maiores jogadores do futebol no momento. Mas com a camisa do Atlético ainda, ele tem bons números, é ligado com o Atlético, mas ainda em campo não é o Fernandinho que todo mundo conhece no mundo inteiro, né? sim, sim. Bala. eu colocaria no ídolo, mas pode ser craque, tá? Já tem 2 votos pro craque, vamos no craque mesmo, assim. Só para Que ele empatar, representa não. muito, né? Diga, Bala. Não, acho que não empata, né? Porque Não, calma. o voto vai É, contar, tá? é aí que agora vai. Assim, não era para ser empatado assim tudo, mas eu acho que o Dirceu não é exatamente um dos melhores jogadores da história do Atlético, mas ele, pô. E eu tava dando uma recuperada sobre o Campeonato Paranense de 90. Assim, a gente tem muita marca que o Dirceu fez os gols do Atlético, né? Um gol em cada final contra o Curitiba em 90. Mas ele fez gol nos Atletivas anteriores também. É um negócio fora do comum. Então, para mim, Dirceu tem que entrar numa lista dessa, quando a gente lembra dos craques dos grandes jogadores da história do Atlético, como ídolo. Ídolo, certeza. Dirceu Carrasco. E aí, Bala? Opa, tava passando um helicóptero aqui depois que eu tinha tirado o som. Demorei aqui. Eu voto, acho que vai de ídolo mesmo, assim, tal, por causa dessa importância desses, desses gols decisivos dele, né? Eu acho que o Ricardo só viu o Dirceu como técnico do Nacional, né? De Rolândia. O Dirceu eu não vi jogar nada mesmo. Então eu estou indo com a maioria e confio em vocês. Gente, goleiro o Atlético tem de sobra. Eu coloquei aqui um cara que para mim é demais. A gente até já discutiu isso. Ele foi talvez mais goleiro no Paraná, só que o cara é campeão brasileiro de 2001 pelo Atlético, ganhou tudo pelo Atlético, o seletiva também, que é o Flávio Pantera. E aí, Bala? Putz, eu fico entre fundamental e lenda, né? Mas é difícil, assim, então, né? Eu acho que eu colocaria ele na categoria de lenda, porque ele foi fundamental para aquele título também, mas acho que ele está acima disso. Acho que ele, né, virou quase um símbolo mesmo do Atlético, né? Quase um sinônimo de Atlético, só não é sinônimo porque jogou nesses lugares muito bem também, mas acho que ficaria como lenda para mim, pelo menos. Olha, ver como é que é o negócio. Eu colocarei ele na lista do ídolo. E aí, Eu Bora? coloco, Vai, Ricardo, vai. eu coloco um fundamental. Ih, Bora. Primeira decisão, Bora. Eu também acho que ele é fundamental. Aí, ó. Então, Eu no sabia que o fundamental. Pix que eu tinha feito pro Bório antes do programa ia dar resultado. Ai, 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 meus amigos. Agora tem bala de Djalma Santos. E aí,
a pegada é forte. Daí é duro, porque, assim, o Djalma Santos, ele é uma lenda pré-Atlético já, né? É. E daí, ter vindo para cá, ele não é sinônimo, porque, né, a carreira toda foi feita fora, ele veio para cá no final da carreira. Talvez seja fundamental, mas eu vou no lenda. Acho que ele, para mim, é lenda, porque é uma lenda do futebol brasileiro, né? Então, além do Atlético, é uma lenda, assim, um emblema até do futebol brasileiro, assim. Então, acho que Não, e é ficaria bom lembrar, né, que né, ele veio junto com o Bellini, veio junto com outros, veio com Nair, com Gildo, com Zequinha. O Atlético contratou essa turma toda de fora com o João Cabral e Silva em 68, só que o Djalma ficou e foi ser campeão ainda jogando no Atlético em 70. Então eu concordo com o Bala, Bório, no voto do Lenda para o Djalma Santos. Eu também concordo. Esse cara é lenda até porque é um dos melhores laterais da história do futebol brasileiro, né? Não, Ricardo, Não, vai, eu acho vai. que vou com vocês, porque é que vocês falaram agora, é uma lenda que jogou no Atlético e fez história do Atlético, então não tem nem como ser menos que isso. É. E o nosso querido Kleber Pereira? Ou só Kleber no Atlético? Eu ponho como ídolo. acho que Ídolo. põe ídolo mesmo. Ídolo. Ele é Porque, um dos não, maiores, porque ele é um dos maiores craque não artilheiros é, da né, cara? história, né? A gente sabe que não é craque. Ele é um dos maiores artilheiros do Atlético na história, isso é verdade. Isso é verdade. Isso não tem como escapar. E, cara, ele jogou demais no Atlético. Ele jogou demais no Atlético. Ele foi artilheiro do Brasileirão no Santos, tudo bem, coisa e tal, mas, cara, ele não jogou no Santos um terço do que jogou no Atlético. Você ia fazer um voto diferente, Ricardo? Não, não. Agora, hein, gente? Kleberson. Eu abro, então, gente. Eu coloco o Kleberson como lenda. Porque, cara, ele é o único jogador atuando num clube paranaense campeão do mundo. Ele foi titular da seleção brasileira jogando pelo Atlético. E é E campeão foi brasileiro campeão pelo Atlético, né? brasileiro, campeão da seletiva e tudo. Então, assim, cara, ele é uma marca histórica do Atlético. Não tem como não dizer. Sim, Ricardo. eu concordo. Acho que lenda tá bem encaixado. Cara, essa eu acho que lenda ele vai só não ficar entra difícil. Meu Deus. ele só não Lenda, entra no, vai faltar espaço para lenda aí, viu? Diga bala. ele só não entra como sinônimo do Atlético porque ele ficou pouco tempo aqui, né? Porque se ele tivesse ficado mais tempo, ele com certeza seria sinônimo do É, Atlético. Mas por é isso Não, e tudo que verdade. ele assim, eu fez, me né? lembro E da por final chegar, da Copa do Brasil, que ele, ele ficou. Lembra que ele fez uma matéria que ele estava em dúvida se ele na final da aham. Libertadores, né? Então, E é, o cara foi apresentado no Manchester United com o Cristiano Ronaldo De de contrapeso. coadjuvante. De é, contrapeso. Ó, tem o Kleberson, campeão do mundo, e tem esse português aí que nós trouxemos, hein? Não por e isso, esse né? dente torto ainda, o Cristiano Ronaldo estava judiado ainda naquele tempo, não é o robozão ainda. Te O Cristiano falar, me Ronaldo era lembro. pobre naquela época, né? Gente, Lúcio Gonzalez, Putz, para mim é Uhum. fundamental. Fundamental. Mudou a fundamental, forma de né? Fundamental. pensar do Atlético. A gente até Cara, já falou disso em alguns programas atrás, né, dele, assim, então acho que ele é um símbolo desse novo Atlético, né, desse Atlético dos últimos tempos que se firmou definitivamente, né, o no Lúcio, Brasil e na ele América do traz, Sul. né, Bala, ele traz a cultura do vencedor, né? Ele, assim, hoje, muito do que se fala dentro do Atlético, de discurso de técnico, discurso de jogador, às vezes até de dirigente, é tudo influenciado ainda pelo Lúcio. É um negócio impressionante. Então, assim, eu acho que o Ricardo acho que citou o Adriano Gabiru, né, como um cara dessa transição. O Lúcio é o cara da transição para cima ainda, né? A transição para frente ainda. É um negócio realmente impressionante. E o Marcelo Cirino tá onde nessa lista, gente? Acho que Ídolo. 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 Ídolo tá começando a encher. O ídolo, olha, ainda temos aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ah, isso aqui não vai dar certo. Mais um atual. Cara,
Nicão. Para mim é ídolo também. Eu votaria nele como fundamental. Eu também, eu voto no. Para mim é fundamental, porque o que o Lúcio fez, ele fez também numa outra medida, de um outro jeito, até mais em campo até do que o Aham. Lúcio, mais nos bastidores, né? Não que ele não tenha jogado bem, mas o Lúcio tem toda essa coisa da liderança de tudo. O Nicão é mais dentro de campo mesmo, ser fundamental para essa ascensão do Atlético, eu acho. Tá? Fundamental Olha a mesmo. confusão que está ficando. Olha a confusão que está ficando. Nilson Borges, e aí? Sinônimo de Atlético. Cara, eu 50 estava anos entre lenda trabalhando e no sinônimo. clube, entre 300 mil funções. Acho que, assim, ele é a cara do Atlético, porque tudo ele fez, acho que lá dentro. É Dá para verdade. dá para encaixar. Sinônimo de Rapaz, Atlético. rapaz, o Nilson era muito gente boa. A gente falou dele no futebol raiz também. Gente, esse cara, ele foi muito polêmico nessas escolhas aí, porque muita gente votou nele, principalmente a turma mais jovem. E convenhamos, cara, é que ele pegou uma fase de vaca ruim, vaca magra. Mas o Paulo Baier fez muito no Atlético. Muito, muito. Não entraria nunca na minha seleção do maior Atlético, mas, cara, pô, ele jogou 3 anos e já tá entre os maiores 5, artilheiros da história do clube. 5, né? 5, 4 anos e meio. É. Mas É, e eu ele voto está nele muito, como. Eu votaria nele como craque depois de tudo isso que eu falei. ele tá em Craque. muita seleção do centenário aí que eu tenho visto por aí, Tá, né? né? Lógico, mais gente mais jovem normalmente, né? Mas eu acho que assim, ele não foi fundamental porque é exatamente por causa disso, porque é um momento que o Atlético não estava tão bem, né? Ele não Então ganhou foi, título pelo Atlético, né? Ele estava no quarto do então, rebaixamento ainda por cima. então ele não representa uma era, né? Não foi fundamental para alguma ascensão, para alguma parte mais memorável do Atlético. Então, por isso, acho que ele entra no craque mesmo, né? Porque ele jogava muita bola, né? Apesar de não ser também. Para mim, não estaria na seleção, mas era craque. Né? E aí, bora. Ah, com certeza é craque. E ele era o artilheiro do Brasileirão de pontos corridos até esses dias aí, né? Sim, Quem passou ele foi o Fred, né? foi. Ah, Foi. então, então craque para o Paulo Baier, Roberto Costa. Pra O mim é maior lenda. goleiro do Atlético que eu vi jogar, tá? Mas, cara, agora a ordem Eu, alfabética que o Ricardo pediu agora começa a aham. gerar confusões. Eu botaria como Conflitos, lenda. conflitos. Eu botaria como lenda, né? Ganhou bola de prata pelo Atlético, Cara, né? Repetiu no Vasco, né? Era um goleiraço, né? Tipo, e é E assim, como eu já botei o Assis como fundamental para aquele time de 83, então não dá para botar o Roberto Costa. Eu boto o Roberto Costa como lenda. lenda. E, Lenda. lenda? Então tá aí, ó. Achei que ia ser mais difícil. Ó, tem mais 10 caras aqui, só pode ir uma lenda e um fundamental. Eu só quero ver. E aí, ó, aí a gente já pode acabar fechando uma parede aí. Santos, o goleiro mais vencedor da história do Atlético. Eu acho que é sinônimo de Atlético. Eu colocaria como fundamental. Eu coloco no craque. E aí, bora. Aí, boy. Ah, cara, O Bora vai votar em outra categoria só para ter que deixar ele por último. Aí o que sobrar entra o Santos. É. putz a vida, cara. Eu acho que ele se encaixa como craque também. Acho que Tá aí, assim, o então. Santos ele teve várias conquistas, ele foi fundamental, por exemplo, nos pênaltis contra o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil. Mas se você for colocar goleiros da história do Atlético, ele está abaixo de muitos outros nomes. Então eu acho que nesse ponto ele tem que ficar ali, por exemplo, abaixo do Flávio, ele tem que ficar abaixo do Roberto Costa. Então eu não tenho como colocar ele acima disso, sendo que os outros goleiros na história do Atlético, ao meu ver, foram mais impactantes. Se você for ver, né, tem um goleiro no sinônimo, um goleiro no lenda e um goleiro no fundamental. Não é fácil. Mas aqui não Para é E mim, ele, difícil, né? e ele para mim, saiu, e ele saiu do Atlético e
Morreu no Acabou, Flamengo. né? Para mim, esse ele teria sinônimo do Atlético por causa disso, assim, por causa dessa identificação total com o clube, né? Que ele chegou aqui molequinho, né? E tudo que ele fez e ficou ali um tempo penando ali na reserva, né? Porque tinha um outro goleiraço na titularidade, assim, mas por tudo que ele fala do Atlético, tudo que ele fez, assim, para mim seria sinônimo, mas né, a maioria sou É democrata, né? soberano. Então, Maioria é isso, democrático, isso aí. Bem, quem abre aqui o Sicupira para falar? Bala, começa você. é engraçado, né? Que é um cara que não começou no Atlético, veio para cá um pouco depois, né? Tipo, O brilhou no Atlético foi o Botafogo. quarto clube dele, né? É. Mas você pensa em Sicupira, você pensa em Atlético, né? Tipo, não Sim. tem como. É sinônimo hiperbólico de Atlético, né? Tipo, é o cara, é a cara do Atlético, mesmo, assim. Acho que talvez o maior sinônimo do Atlético seja o Sicupira, né? Acho que Né? A toda a gente tem muito na identificação com memória, tudo, com né, o tudo Sicupira que ele fez, do é, microfone, né, o Sicupira do comentário, mas assim, o Sicupira foi o maior ídolo da história do Atlético, jogando aí 7, 8 anos no Atlético, um período em que o Atlético ganhou um título só, num período que isso, eu sempre lembro disso que o Valmor Zimmermann me contou uma vez, né, num período em que o Atlético não tinha sabão para lavar as camisas dos jogadores, porque o Atlético não tinha nenhum jogo de camisas sobressalente para usar. E nesse ambiente, nesse contexto, o Sicupira foi o maior jogador de linha da história do Atlético. Bora. Sim. É o maior artilheiro da história do Atlético, Sim, né? E eu digo assim, se a Liga Arena se chamasse Barcino Sicupira Júnior, era bem merecido. você já imaginou O se alguém Barcinhão? compra os naming rights e não, nós não vamos usar o nosso nome no estádio. Vamos usar o nome de Ah. Barcímio Sicupira. Imagina a confusão, né? Imagina, o cara negocia com o Atlético até ali e assina o contrato. Não, aqui nós vamos usar o name rights, o nosso estádio, coisa e tal. Cara, mas no dia do anúncio, cara, tira, né, o pano. É, vamos, Putz, grila. vamos lançar uma vaquinha para fazer isso, Cris? Tá para gente? Olha, acho que vai demorar um pouco. Tem 10 anos aí para acabar o contrato atual para juntar dinheiro. Gente, o general Thiago Heleno. Ídolo para mim. Não Deixa sei eu se ver vocês têm aqui. essa mesma certeza que eu. Eu vi muita gente colocando como zagueiro da seleção da história do Atlético. Eu colocaria hoje ao lado do E Alfredo. assim, ele de 2016 para cá, né? Pô, quase 10 anos de Atlético, titular absoluto até hoje, tem caído de rendimento nos últimos anos, mas assim, a gente tem que lembrar também que foi dele o gol do título da Sul-Americana em 2018, né? Então você está dizendo que Eu ele vai acho que chegar ídolo, em ídolo. ídolo, ídolo? ídolo. Ah, Não, vai o de Ricardo foi ídolo. indo, o Ricardo foi indo. Eu Assim foi achei que ia escalando, eu falar pensei que uma ele. coisa, Não, né? Tava Eu assim, achei que vai sair uma lenda aí. né? não. É que para mim ele inicialmente seria craque, mas daí eu comecei a pensar nesses feitos, eu acho que ele está acima do craque. Aham. Ídolo para mim, ídolo para o Ricardo, Bório. Ídolo. Vai de Ídolo. ídolo também. Então tá. E o Washington? Olha, o Bório agora ficou. Porra, velho. Cara do céu. Eu ponho ele junto com o Assis, gente, como fundamental. Até porque para não desmanchar a dupla, né? Exatamente. Eu boto até ele aqui, ó. É. Já põe, E aí, senhores? É, fundamental, acho que tá bom tamanho. É bem isso, para não separar a dupla, né? A dupla Até põe porque eles estão na separado. mesma foto aqui, tá, gente? Né? Ó, Eu só peguei de duas fontes diferentes a foto, mas é a mesma foto. Inclusive, a foto é assim. Ó, olha como dá, ó. ó, Ó, encaixe então, perfeito. ó. Gente, aqui é o Zanetti, que é o mais antigo da lista.
O último título dele no Atlético foi em 45. O Zanetti, que é bom lembrar, ele dividiu o cargo, né? Dividiu a carreira com a padaria que ele tinha. Chegou a abandonar o futebol profissional para jogar no Botafoguinho por conta da padaria, mas foi convencido e aí passou mais 10 anos no Atlético, ganhando tudo. Um zagueiro de 1,90 m naquela época né, de jogadores de altura menor. Eu ponho o Zanetti como lenda. Acho que é lenda, né? Lenda. Lenda. Até Tá aqui, porque então. tem outros ali para entrar no sinônimo. Você já jogou no, né? Você está administrando, né, Bala? Eu jogando o regulamento embaixo do braço. Cara, não tá difícil, não tá difícil. Agora ficou fácil. Por incrível que pareça, tá fácil. Renan Lodge, craque, Craque. Craque. né? Nivaldo Carneiro, ídolo. Ídolo. Pode ser. Ídolo. Eu vou pular os dois. Bruno Guimarães, craque. Exatamente. Craque. Pô, E foi aí ficaram fácil. sobrando duas janelas, que, é claro, ficaram para os dois últimos sinônimos de Atlético. Viu como não foi tão difícil, gente? Mas, Foi Bório, legal. vou começar com você. Fale de Ziquita. Cara, o cara que faz 4 gols em 15 minutos, o time perdendo de 4-0 e quase fez o quinto ainda, que era o da vitória, de espetacular, só pode ser sinônimo de Atlético, né? Toda vez que você fala Cara, o Ziquita ficou marcado por esse jogo tanto que você não lembra dele em outro clube, em nada mais. É Não, só você não lembra dele em outro jogo. em outro jogo, é. Você não lembra de mais nada dele, é só desse jogo. Então ele é um sinônimo completo do Atlético. Não se conta, né, Bala, a história do Atlético sem contar, sem falar do Ziquita, né? Tem Paulo Ziquite desse jogo específico dos 4 gols que o Boro falou, né? É uma coisa muito louca, assim, né? Ele fez muito mais pelo Atlético além desse jogo, mas esse jogo é tão marcante, é uma coisa de outro mundo quase, né? Que Sim. é inacreditável, assim, então só por isso ele já seria, né? Já seria uma lenda, mas como ele fez muito mais coisa, ele também, né? De não ser tão lembrado por isso é sinônimo, com certeza. Ricardo, quando é que você ouviu a primeira vez a história do Ziquita? Quando eu não sei, mas esse 4-4 foi o que surgiu tudo, né? Eu não tenho a mínima ideia quando foi a primeira vez. Até porque foi contra o Colorado, né? Foi. É, Foi. Então, quando eu comecei a acompanhar futebol, já nem existia mais Colorado e Pinheiros. Eu não tenho a mínima ideia de qual foi o foco, o que surgiu. Mas, assim, eu posso garantir que eu já ouvi pelo menos umas 30 vezes essa história, já li diversas versões do que aconteceu, desde que o técnico Ziquita vai lá e resolve o jogo, sendo que, tipo, né, ninguém fala isso para um cara que não tá 4-0. Ou que o Ziquita pediu para entrar no jogo, que ia fazer 4 gols e resolver a história. Então você já ouviu várias lendas, várias versões, e a história é real. Então, leu, ouviu, viu imagens, acho que assim, se for colocar os 10 principais jogos da história do Atlético, acho que esse jogo vai estar presente, mesmo sendo um jogo completamente aleatório, um jogo de meio de tabela, e vai superar jogos importantes de finais de estadual, por exemplo, por toda essa fantasia que foi criada nessa partida. e é engraçado que é igual o gol que o Pelé fez lá na Rua Javari, que ele falou que é o mais bonito da carreira dele, a Rua Javari É. lá do Juventus, não cabe 8.000 pessoas, mas tem umas 8 milhões que falaram que estavam no estádio, né? Esse do Ziquita também, todo mundo que era vivo nessa época que você conversa, não, eu tava lá, eu vi, não sei o que e tal, tipo, então, só por isso também falei. Sendo que a maioria da torcida do Atlético já tinha ido embora, né? Quando começou a Exatamente. reação. Olha, é uma história extraordinária e o Ziquita, até pela forma que ele partiu, essa coisa toda, é uma figura extraordinária da história do Atlético. Se você for olhar a lista, né, talvez ele seja o menos craque, né, o menos que tratou menos a bola com carinho do que o resto da galera. Mas, pô, né, Ziquita não dá para falar. E aqui o último, Bala, você que está um pouco mais perto
da história do Atlético nesses últimos meses, /ano, queria que você abrisse o assunto Jackson do Nascimento. Ah, não, Jackson daí acho que ele e o Caju são os mais sinônimos do Atlético, né? E o Sicupira também, acho que os três são os mais sinônimos, mas o Jackson, acho que mais que o Sicupira, por causa dessa questão do Sicupira ter chegado mais tarde aqui. Acho que o Jackson e o Caju são os caras do Atlético, né? Você falar em Atlético, assim, primeiros jogadores que vem à minha mente, por tudo que eu estudei, tudo que eu já li sobre o Atlético, sobre a história, assim, são os dois, né? Jackson e Caju, acho que, né? Até dá uma dupla boa de parece repentista, assim, tal, né? Esse Caju. Jackson e Caju aí, pra terra do Bório, aí dá uma sugestão aí para ele lançar essa dupla por lá. Mas o Jackson é assim, a história dele se confunde com a do Atlético se confunde com a dele, e acho que não, eles são inseparáveis, então por isso que é sinônimo do Atlético. O Jackson é tão atlético, né, Bório, que ele faz 100 anos junto com o Atlético, né? É um negócio, Cara, cara, isso é de arrepiar. isso é impressionante. Só isso aí já valeria, né, ser sinônimo de Atlético, mas por tudo que ele fez, por toda a história que ele construiu com a camisa do Atlético, né, aquilo que a gente falou do Cireno, né, eles que fizeram o Atlético ganhar esse apelido de Furacão, que a torcida usa até hoje, né, o Furacão que varreu os adversários no Campeonato Paranaense na década de 40 e tá aí, ó, vivo até hoje o nosso Rapaz, Jackson. Jackson, que além de tudo, Ricardo, foi campeão como treinador em 58 pelo Atlético. O Atlético teve, em 24 anos, o Atlético teve só 3 títulos paranaenses, né? 58, onde está um dos sinônimos, o Jackson como treinador. Nem era jogador, já era treinador. Em 70, com o Sicupira como técnico. Em 82, com Roberto Costa, com Washington, com Assis, todos fazem essa parte da história. Mas o Jackson foi técnico, foi diretor do Atlético, foi conselheiro do Atlético, foi presidente do conselho do Atlético, além de ter sido um dos maiores jogadores da história do clube. Não, e além do, né, o Bório lembrou que o Jackson fez parte daquele time que deu origem ao apelido de Furacão. Foram quase 60 anos que aquela marca de vitórias consecutivas se manteve, né? Só em 2008 que o Atlético conseguiu igualar. E assim, a partir dos anos 80, 90 ali, o Atlético, o Curitiba e o Paraná eram amplos dominadores do estadual. O tão difícil que era conseguir essa sequência de vitórias, tanto que até o time atual agora que bateu o recorde de vitórias consecutivas de invencibilidade, para você ver como assim, uma marca que dura 60 anos, o cara fez gol a rodo e ainda por cima deu apelido ao time que até hoje é chamado assim. É mais o que você falou, né? Eu não sabia, por exemplo, que ele tinha sido dirigente do Atlético. Então também entra naquilo ali que a gente falou do Wilson Borges, trabalhou em vários setores no clube, ele é atleticano, coincide o centenário dele com o clube, diversos fatores que vai mais do que a coincidência para colocar ele no mesmo nível da história do clube. E aí fechamos a lista assim. Sinônimo de Atlético, tudo pela quase ordem alfabética. Se eu precisar, vou pôr aqui, tá na ordem alfabética para não dar full. Sinônimo de Atlético, Alan Bahia, Caju, Jackson, Nilson, Sicupira e Ziquita. Lembrando que essa é uma ordem alfabética. Lenda, Alex Mineiro, Alfredo Gotardi, Djalma Santos, Kleberson, Roberto Costa e Zanetti. Fundamental, Adriano, aqui não tem ordem alfabética porque eles são juntos, Washington e Assis, Flávio, Lúcio Gonzalez e Nicão. Ídolo, Cireno, Dirceu, Kleber, Marcelo Cirino, Nivaldo e Thiago Heleno. E craque, Bellini, Bruno Guimarães, Fernandinho, Paulo Baier, Renan Lodge e Santos. Tá bem feita essa lista, viu? Nós somos muito bons em montar listas. E não precisamos trocar de posição nenhuma vez, hein? Ninguém perdeu ou ganhou status depois que estava mas a gente, num dado momento, começou a jogar com o regulamento. E, ó, eu juro para vocês, eu não pensei, falei, não, esses aqui vão dar a lista tal. Por exemplo, para mim, eu ia colocar o Nilson como lenda. Mas vocês deram argumentos muito cabais para ele ser sinônimo de Atlético. E daí ficou uma lista bem bonitinha, convenhamos, essa nossa
lista dos maiores jogadores da história do Atlético, os mais importantes. Mais fácil falar isso, né, Bório? Os mais importantes jogadores da história do Paranaense. Muito bem, meninos. Agora eu sei que nós vamos ter que fazer isso mais vezes. Quando o Coritiba fizer 200 anos? Então, mas daí, então, primeiro tem o Paraná fazendo 100, né? Sim. O Paraná está mais perto do 100 do que o Coritiba dos 200. Não, a gente faz O ainda. Paraná, a gente pode fazer uma licença poética, pegar um dos clubes da origem lá, assim, daí algum deles está O, fazendo 100 anos por esses dias. mas e o Coritiba fazendo 115, vai que, né? A gente usa É. essa semi-efeméride. Mas, gente, voltamos semana que vem. O programa foi bem maior do que o normal, mas, assim, acho que valeu a pena. Muito obrigado para você que acompanhou até o final, tanto nas plataformas de áudio quanto no YouTube. Um abração para a gente, atleticana. Feliz centenário do Atlético, como nós falamos no Futebol Raiz e reprisamos, né, Bório? É o maior patrimônio do Atlético. O Atlético tem uma arena maravilhosa, um CT espetacular, jogadores incríveis, um patrimônio, muito dinheiro no bolso, mas o maior patrimônio do Atlético é o seu torcedor, é o torcedor rubro-negro. Exatamente. Gente, até semana que vem. Valeu! Valeu! Valeu. Valeu.